Olá, gente, tudo bom? Galera do canal Criaturas. Vamos lá, continuando, né, o estudo do nosso direito fundamental, direitos fundamentais, melhor dizendo, artigo 5º da nossa Constituição, voltado para o exame da ordem, beleza? Que eu peço, só peço isso para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o like do nosso vídeo, né? Antes de ir, vai lá, deixa aí o seu like, tudo bem? Ótimo. Bom, gente, no bloco anterior, nós estávamos vendo direito à propriedade, não é um direito absoluto, precisamos cumprir a função social, né? Nisso aí, no cumprimento da função social, pode haver intervenção do Estado? Pode. Vimos a requisição, na requisição de bens iminente, perigo público, indenização ulterior. Para desapropriar, isso é importante, desapropriar, pode desapropriar? Pode. Regra, indenização justa, prévia, justa e em dinheiro. Opa, indenização prévia, justa e em dinheiro. Beleza? Prévia, antes de apropriar, tem que pagar. Justa, valor de mercado, valor que vale. Em dinheiro, em dinheiro mesmo. Mas nós temos algumas exceções a essa indenização. Temos exceções a essa indenização. Vamos dar uma olhada aqui. Olho no lance. Tá aí. Opa, vamos. Exceções. Exceção. Desapropriação para fins de reforma agrária, lá no artigo 184. Então, nesse caso, a propriedade não está cumprindo a sua função social. Para fins de reforma agrária, a propriedade não está cumprindo a função social dela. Beleza? Então, pode desapropriar? Pode. Sem indenização? Não. Vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar. Só que a indenização vai ser prévia, sim. Antes de desapropriar, vai pagar. Vai ser justa? Sim, vai ser justo, valor de mercado. Vai ser em dinheiro? Não. Não é em dinheiro. É em títulos da dívida agrária. Títulos da dívida agrária. Resgatável em até 20 anos. Professor, mas o senhor falou que é a prévia. Sim, o título é prévio. Emitiu o título, deu lá para a pessoa. Está aqui. Prévio. Ele já tem ali na mão dele a promessa de que ele vai receber em até 20 anos, certo? A indenização está ali, ó. Está ali. O que ele, se ele quiser vender no mercado aí, esses títulos pode vender, certo? Mas veja, indenização prévia, justa e em títulos da dívida agrária, resgatável em até 20 anos. Quem pode fazer? Quem pode fazer essa desapropriação? Apenas a União. O Estado de Goiás, o Estado da Bahia, o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, etc., podem desapropriar para fins de reforma agrária? Não. Para fins de reforma agrária, não. Pode desapropriar? Podem, mas não para fins de reforma agrária. Beleza? Se o Estado vai desapropriar, aí ele tem que fazer a indenização prévia, justa e em dinheiro. Prévia, justa e em dinheiro. Alright? Outra forma, outra exceção, desapropriação para a reforma urbanística. Desaprovação para a reforma urbanística. Opa, apenas os municípios. Apenas os municípios podem fazer essa desapropriação. Lá no artigo 182 da nossa Constituição. Só que antes disso, o município tem que fazer o parcelamento ou edificação compulsória, né? Parcelamento do solo. Chega e fala, olha, faz um plano aí para você construir. Não cumpriu, IPTU progressivo. Vai lá, IPTU progressivo. Vocês vão ver isso aí lá com o seu professor de direito tributário. Tributário eu não sei nem errar. Fala, erra aí, não sei errar. Eu não sei nem errar. Tá? Nem tem roupa para vestir para dar aula sobre direito tributário. Beleza? E a desapropriação vai ter indenização prévia, justa, em títulos da dívida pública, resgatável em até 10 anos. Cuidado, o Senado tem que autorizar a emissão dessas títulos. Para que isso, gente? Para ter o controle. Tá? Então, o município pode desapropriar para fins de reforma urbanística? Pode.
mas vai ter que fazer indenização prévia, justa e em títulos da dívida pública resgatável em até 10 anos. Por isso que não tem, né? Porque vai ter que pagar. Ver o tanto de lotes baldios que existem aí. Se o município for desapropriar todo mundo, gente, dançou, né? O município dançou. Vai ser dono aí de, né, muitos imóveis. Então, não é vantajoso para o município fazer essa desapropriação. Embora, né, tenha previsão constitucional, o mais vantajoso, fazer o IPTU progressivo, né? Faz aí, eleva-se a tarifa do IPTU. Só isso. E aí nós temos a última, mais dramática, é a desapropriação, né? Ou expropriação, ou desapropriação com fisco. Nessa aqui, não tem indenização alguma. Está lá no artigo 243 da nossa Constituição Federal. Artigo 243 da nossa gloriosa Constituição Federal. Nesse caso, não vai ter nenhum tipo de indenização. Não tem indenização. Por quê? Porque além de não cumprir a função social, ainda há o cometimento de crime. Vamos olhar lá. Primeira hipótese, trabalho escravo. Olha só, crime, é que está cometendo crime, e pior, está violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Está tratando um ser humano como escravo. Está escravizando uma pessoa. Não pode. Então, foi encontrado trabalho escravo. Desapropriação, ou expropriação, ou confisco, sem pagamento de nenhuma indenização. Ou também no caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, né? Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Beleza. Estava usando ali maconha. Vai desapropriar toda a propriedade. Ah, usou para plantar maconha só no lado. Azar. Quem mandou não, né? Quer fazer, gente? Vai com tudo, né? Quer fazer? Vai com tudo. Ah, vou plantar pouquinho. Não, vai desapropriar tudo, sem pagar nenhum tipo de indenização, tá? Sem pagar nenhum tipo de indenização. Tudo bem? E aí, qual é a destinação, né, desses bens? Reforma agrária e programas de habitação popular, né? Vai se fazer ali uma reforma agrária, né? Ou vai se utilizar para a reforma agrária ou moradias, né? Reforma agrária ou algum programa de moradia popular, beleza? É isso aí que vai ser feito com esta propriedade, repito, que foi totalmente fugiu, né? A utilização fugiu completamente da finalidade ou da função social. Alright? Vamos ali responder algumas questões. Questão 6. Luiz é propriedade de uma grande fazenda localizada na zona rural do estado X. Lá cultiva café de excelente qualidade e com grande produtividade para fins de exportação. Porém, uma fiscalização realizada por agentes do Ministério do Trabalho e do Emprego constatou a exploração de mão de obra escrava. Independentemente das sanções previstas em lei, caso tal prática seja devidamente comprovada de forma definitiva pelos órgãos jurisdicionais competentes, a Constituição Federal dispõe que, olha só, então, além das sanções, né, penais, administrativas que for possíveis, né, qual outro tipo de punição a Constituição prevê? Trabalho escravo, desapropriação
sem pagamento de qualquer tipo de indenização. Beleza? Vamos olhar lá então. Letra A. A propriedade deve ser objeto de desapropriação, respeitado o direito à justa e prévia indenização. Errado. Vamos lá, adiante. B. A propriedade deve ser objeto de expropriação, sem qualquer indenização e, no caso em tela, destinado à reforma agrária. Beleza. Podia ser destinado à reforma agrária ou, né, a programa habitacional. Beleza, mas tá certo. C. O direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado, tendo em vista serem as terras encomendas produtivas. Não. Embora produtivas, estavam utilizando trabalho escravo. Letra D. O direito de propriedade de Luiz deve ser respeitado, pois a expropriação é instituto cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas. Ela e também trabalho escravo. São as duas hipóteses. Beleza? Então aí, letra B. Vamos lá, próxima. Sétima, né? Agentes do Ministério do Trabalho, em inspeção realizada em carvoaria, situada na zona rural do estado K, constataram que os trabalhadores locais encontravam-se sob trabalho, exploração de trabalho escravo, sujeitando-se a jornadas de 16 horas consecutivas de labor, sem carteira assinada ou qualquer outro direito social ou trabalhista. Veja, gente, né? É evidente, se é trabalho escravo vai assinar carteira de quem? Né? Né? Em condições desumanas e insalubres, percebendo como contraprestação valor muito inferior ao salário mínimo nacional. Diante da situação narrada, com base na ordem constitucional, assinale a afirmativa correta. Vejamos. Letra A. Diante da vedação ao confisco, consagrado na Constituição de 88, primeiro, não há vedação ao confisco. Tá? Não há vedação ao confisco. Né? Fala que reconhece o direito de propriedade, né? Vê a possibilidade de haver a desapropriação e, como regra, veda o confisco, mas permite em caso de trabalho escravo, né, ou plantação de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Beleza? Né? Então, diante da vedação ao confisco, o descumprimento da função social agravado pela situação de grave violação de direitos humanos dos trabalhadores enseja responsabilização administrativa civil criminal do proprietário, mas não autoriza a expropriação. Veja, permite toda essa responsabilização e mais o confisco. Letra B. O uso de mão de obra escrava autoriza a progressividade das alíquotas do imposto. Não tem, é expropriação mesmo. Letra C. A hipótese narrada enseja a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, uma vez que o imóvel rural não cumpre sua função social mediante, aí que está o negócio, mediante prévia e justa indenização em títulos de atividade agrária. Não, trabalho escravo não vai ter nenhum tipo de indenização. Letra D. A exploração de trabalho escravo na referida propriedade rural autoriza sua expropriação pelo poder público sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, admitindo-se até mesmo o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria. Beleza? Letra D. Tá? Belezinha aí. Nesse caso, né, é a letra D mesmo. Veja, gente,
Vejam, cuidado, cuidado. Tá lá desapropriando? Tá lá? Fez? Vai desapropriar? Vai desapropriar. Né? Vai ter desapropriação disso aí? Vai ter. Né? Vai desapropriar, sim, essa propriedade. Né? Por quê? Porque está sendo utilizado de forma ilegal. Né? Falei para vocês, é crime, viola os direitos humanos, né? A dignidade da pessoa humana. Então, por conta disso, vai desapropriar mesmo. Tá? Ok? Tranquilos? Aí, gente, respondendo a essas questões, ótimo. Vamos lá para o direito de crença. Né? Direito de crença. Primeiro, nós temos que o Estado é laico. Ótimo. O Estado é laico. Então, o Estado não pode impedir o meu direito de crença. Tá certo? Eu posso, né, acreditar no que eu quiser acreditar. Inclusive, eu posso acreditar que não tem Deus. É isso? Não, então, tem um direito de manifestação de sua consciência ou de sua convicção religiosa ou filosófica. Certo? Também há o direito, né, garantido pela Constituição, de que nas unidades, nas entidades públicas ou privadas de internação coletiva, haja a assistência religiosa. Veja, internação coletiva. Falou que é internação hospitalar? Não, é só internação coletiva. Então, todo lugar que houver a internação coletiva, né, é assegurado o direito, né, de assistência religiosa. Né? Esse direito aí é assegurado. Cuidado. Eu não posso, eu não posso invocar o meu direito de crença para descumprir uma obrigação a todo mundo. Uma obrigação imposta a todo mundo. Eu não posso. Né? Vamos imaginar ali, os testemunhos de Jeová. Lá, os adventistas não podem, os adventistas não podem, convicção religiosa, cumprir, né, atividade bélica, atividade militar. Ok. Então, eles vão lá, com 18 anos, vão lá essa lista, eles não podem ser convocados, né, para o exército. Não podem ser convocados para treinamento bélico, mas podem ser convocados para serviço alternativo. Aí ele é obrigado. O serviço alternativo ele é obrigado. Tá? E aí ele cumpriu o serviço alternativo, beleza, ele não vai ter nenhuma restrição aos seus direitos por motivo de crença religiosa. É o que diz aí, né, a nossa tela, próxima tela, aí, o artigo 5º, inciso 6 a 8. Inciso 6 a inciso 8. Inviolabilidade, né, do direito de crença, de consciência e crença, né, assegurado o direito de prestação religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva, então, seja particular, seja público, não importa. Tá? E ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa. Tá? Não é porque crê em alguma coisa que vai ter ali desrespeitado o seu direito. Beleza? Então, vamos lá para uma questãozinha. Aqui, 8. O diretor da Unidade Prisional de Segurança Máxima, ABC, expede uma portaria vedando, proibindo, no âmbito da referida entidade de interação coletiva, quaisquer práticas de cunho religioso direcionadas aos presos, apresentando como motivo para tal ato a necessidade de a administração pública ser laica. Beleza. Né? O Estado não pode criar uma religião, não pode subvencionar nenhuma religião. Beleza, tá? Isso é essa obrigação de ser laica. Só que, né, pode ter a prestação de assistência religiosa. Está errado ali. Né? Pode ter assistência religiosa? Pode. Tá? Mesmo nos lugares públicos? Mesmo nos lugares públicos. Tá certo? Então, vamos lá. Pense nos hospitais, né, gente? Aí que você quer mais Deus ainda, né? Quando você está perto ali das coisas, tal de câncer, tal disso, daquilo, está lá em estado complicado, você quer.
né, ter né, uma assistência religiosa. Ok? Vamos lá, letra A. A motivação do ato administrativo encontra-se equivocada, uma vez que o preâmbulo da Constituição de 88 faz referência, faz menção, expressa menção à proteção de Deus, também assegurando aos entes federados ampla liberdade para estabelecer e subvencionar os cultos. Falso, não pode, tá? Não pode, né, os entes federados criar culto ou, né, subvencionar cultos, beleza? B. O ato expedido pelo diretor encontra plena correspondência com a ordem constitucional brasileira, já está errado, a qual veda aos entes federados estabelecer cultos religiosos. Não está estabelecendo culto, tá? É isso aí o problema. Aí, na questão, o diretor não está proibindo estabelecer, não é isso, é assistência religiosa. C. A Constituição da República dispõe que, nos termos da lei, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, de modo que a portaria expedida pelo diretor viola um direito fundamental dos internos. Beleza. Resposta letra C. Resposta letra C. A D. Inexiste incompatibilidade entre a portaria, né, e a Constituição de 88, uma vez que a liberdade religiosa apenas se apresenta no ensino confessional, isto é, a disciplina, né, de religião nas escolas, né, públicas e privadas. Não é isso, né? Permite sim, né, nós já vimos a assistência religiosa, né, nos estabelecimentos de internação coletiva, seja civil, público, privado, seja militar. Beleza? Tranquilos? Ótimo. Encerramos aqui o nosso bloco, né? Espero ter contribuído aí com vocês. Encontro vocês no nosso próximo bloco, para nós encerrarmos, né, esta aula dessa semana sobre direitos fundamentais.